Nesta cidade vibrante onde os contrastes sociais eram tão óbvios como as sombras dos arranha-céus que se projetavam nas ruas movimentadas, cada bairro parecia ter a sua própria identidade e ritmo. De um lado, avenidas repletas de lojas de luxo, carros de última geração e residências elegantes falavam de uma prosperidade quase sufocante, como se aqueles que ali viviam tivessem sido banhados pela luz do sucesso desde o nascimento. Por outro lado, as ruas de paralelepípedos dos bairros operários, onde as fachadas dos edifícios eram desbotadas pelo tempo e pelas lutas diárias, abrigavam aqueles que nunca tiveram a oportunidade de nascer do lado direito da cerca. Mas para além das fachadas, desta divisão visível, existia uma harmonia silenciosa entre riqueza e pobreza, uma coexistência tranquila, quase inconsciente. A pobreza serviu de sombra da luz e a riqueza, de reflexo da inacessibilidade dos sonhos. No entanto, no centro desta aparente coexistência, formavam-se fissuras invisíveis, fracturas profundas causadas por séculos de injustiça e preconceito racial. Estas fracturas estavam enraizadas nas raízes da cidade, mas também nos corações e mentes dos seus residentes. Alguns viviam com a ilusão de que tudo lhes pertencia, de que a cidade era uma extensão deles, enquanto outros sofriam silenciosamente a pressão de nunca terem tido direito ao melhor que a cidade tinha para oferecer. Para aqueles que não nasceram nos bairros certos, nos círculos sociais certos, o caminho para a dignidade e o respeito estava repleto de armadilhas, e muitas vezes, essas armadilhas eram invisíveis aos olhos dos poderosos. Amara, uma mulher negra de 35 anos, cresceu com esta dura realidade. Desde muito jovem aprendeu que para existir nesta cidade era preciso diminuir-se. Pequena nas ruas onde os olhos se voltavam sistematicamente para ela como se a sua mera presença fosse perturbadora. Quando criança, nos restaurantes chiques onde trabalhava para sustentar a família, onde a educação e o sorriso eram as únicas armas que tinha contra a hostilidade discreta daqueles que se julgavam superiores a ela. Ela era garçonete em um restaurante de luxo, lugar onde homens e mulheres de negócios, celebridades e herdeiros de grandes fortunas vinham comer, mas também para exibir seu poder e status. Os clientes raramente se interessavam pela pessoa que os atendia. Para eles, Amara era apenas mais uma sombra, uma entidade que existia para realizar seus desejos, prestar-lhes um serviço impecável e manter distância de seu mundo. Houve dias em que sentiu os olhares gélidos dos clientes que a julgavam antes mesmo de ela abrir a boca, julgamentos invisíveis mas poderosos, julgamentos que se instalavam no silêncio. Ela sabia que seu sorriso estava ali apenas para aliviar suas consciências, que nunca foi um sinal de seu bem-estar, mas sim uma estratégia de sobrevivência. Amara, como muitos outros na sua posição, aprendeu a misturar-se nas sombras, a tornar-se invisível. Foi assim que ela aprendeu a existir nesta sociedade onde a cor da sua pele fazia dela um alvo, uma sombra que precisava ser esquecida. Na noite em que tudo mudou, o restaurante estava cheio, como sempre acontece nas noites de sexta-feira. Os garçons moviam-se entre as mesas como sombras dançantes, trazendo pratos saborosos e belas taças de vinho. Amara, carregando uma bandeja com pratos delicadamente preparados, passou por entre os clientes até chegar à mesa de Madame Laurence, uma cliente habitual que, embora fiel ao restaurante, nunca fora particularmente amigável. Ela sempre teve uma atitude arrogante, como se tudo fosse devido apenas a ela. Amara aprendeu a ignorar seus comentários desdenhosos e gestos condescendentes. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O rosto da senhora Laurence estava tenso, seus olhos brilhavam com raiva interior e Amara instintivamente se sentiu nervosa. Sem mais nenhuma palavra, ela colocou delicadamente o prato na frente de Madame Laurence, mas mau contato foi feito quando a cliente levantou a voz. Seu tom foi afiado e as palavras que se seguiram atingiram-na como um soco. Por que você colocou isso na minha mesa, sua negra safada? Você é uma ladra. O grito da senhora Laurence quebrou o silêncio do restaurante. As conversas cessaram instantaneamente e todos os olhos se voltaram para Amara, congelada em um estupor silencioso. O tempo parecia ter parado. Um arrepio de medo percorreu o corpo de Amara, mas ela não teve tempo de reagir. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala e olhares críticos caíram sobre ela. Os clientes pareciam cativados, quase asfixiados por esta cena inesperada. A humilhação congelou no ar. Cada palavra que a senhora Laurence falava reforçava a acusação injustificável, mas naquele exato momento, Amara entendeu que sua palavra não tinha mais peso. Ela sabia que, neste lugar, as palavras de uma mulher negra,
uma criada entre tantas outras, seriam muito menos ouvidas do que as de um cliente branco influente. Sua verdade seria afogada sob o peso da autoridade que a senhora Lawrence parecia ter, simplesmente por causa de seu status e cor de pele. Nesta cidade, onde as fissuras da injustiça aumentavam a cada dia, Amara sabia que os seus esforços para se defender seriam em vão face à arrogância de uma pessoa no poder. Esta não foi uma simples acusação de roubo, foi a personificação de um sistema que a via como inferior, como uma sombra à espera de desaparecer. Eu não roubei nada, senhora, tentou Amara, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de dignidade. Mas Madame Lawrence não se importou. Ela se levantou de repente, os olhos brilhando de raiva, e apontou para Amara como se ela fosse a criminosa mais desprezível. Seu dedo tremeu de indignação quando ela lançou sua reivindicação com violência inesperada, destruindo o delicado equilíbrio do restaurante. Ela roubou meu relógio. Coloquei aqui, em cima da mesa, e agora sumiu. Você é um ladrão, gente como você. Suas palavras ecoaram como um trovão na luxuosa sala. A sala congelou instantaneamente em um desconforto palpável. Todos os olhares se voltaram para Amara, alguns intrigados, outros já prontos para julgá-la, mas ninguém interveio. O chefe da sala, Sr. Granger, que era por natureza servil para com clientes influentes e muitas vezes incapaz de tomar uma decisão justa, entrou precipitadamente na sala como um cordeiro que corre para o matadouro, levado pelo medo de perder a sua posição e não satisfazer o cliente poderoso. O que está acontecendo aqui, senhora? Ele perguntou em tom suplicante, parecendo visivelmente desconfortável, mas ainda cuidadoso para não desagradar o cliente. Dona Lawrence, como uma atriz interpretando um papel que domina perfeitamente, intensificou sua atuação dramatizando a situação. Ela se apoiou na beirada da mesa e olhou para a cabeceira da sala com um olhar acusatório. Aquela garçonete roubou meu relógio de ouro. Eu sei, é óbvio. Ela colocou no bolso. Eu vi. Faça alguma coisa. Respondeu Madame Lawrence, com a voz trêmula de raiva e indignação, como se tivesse acabado de ser vítima da maior afronta de sua vida. Sem sequer parar um momento para observar a situação ou prestar atenção aos detalhes, o Sr. Granger virou-se repentinamente para Amara. Seu olhar já estava cheio de julgamento e ele parecia mais preocupado em lidar com o incidente do que em descobrir a verdade. Amara, venha comigo. Vamos resolver isso lá atrás, disse ele secamente, sem deixar o menor espaço para discussão. Aí tudo desabou para Amara. Ela nem teve a chance de defender sua dignidade. Ela instantaneamente se sentiu culpada, sem sequer ter a chance de se explicar. A realidade era simples. Naquele lugar ela era apenas uma garçonete negra e sua palavra seria sempre inferior à de um cliente branco influente. Mas garanto que não levei nada. Amara tentou, com a voz trêmula de nervosismo. Suficiente. Retrucou o Sr. Granger, levantando a voz e mudando o olhar. Não vamos fazer cena aqui. Ele a empurrou rudemente para a sala dos fundos. O coração de Amara estava acelerado, todo seu corpo tenso com estresse e humilhação. Ela sabia, no fundo, que não tinha chance. Não importa o que ela dissesse ou como se defendesse, ninguém acreditaria nela. Os clientes já tinham voltado às conversas, os murmúrios e olhares furtivos eram agora o único eco da injustiça que se verificava. Na pequena sala nos fundos do restaurante, a tensão era palpável. Amara ficou parada, com as mãos tremendo e os olhos cheios de desespero. Ela não tinha ideia do que iria acontecer, mas o resultado já estava escrito. Ninguém viria em seu socorro. O chefe, assim como os demais funcionários do restaurante, estava mais preocupado com a reputação do local do que com a justiça ou a verdade. O telefone do Sr. Granger tocou rapidamente. A polícia seria chamada. A cena passou lentamente, como um pesadelo. Um policial alto e frio chegou alguns minutos depois. Ele não sentiu necessidade de verificar nada, nem de ouvir Amara. Seu olhar indiferente e seu comportamento mecânico traíam a ideia de que, nesse contexto, ela já era culpada. Amara nem teve tempo de reagir pois já sentia as algemas deslizando em seus pulsos, seus braços aprisionados em correntes invisíveis que apenas refletiam a sociedade que já a julgara culpada. Ela tentou expressar seus protestos, mas sua voz se perdeu na indiferença do policial. Sem dizer uma palavra, ela foi levada para a delegacia. Aí, a mecânica da injustiça começou rapidamente. No dia seguinte,
À medida que a notícia se espalhava pelas ruas, chegou às primeiras páginas dos jornais locais. Garçonete negra acusada de roubo em restaurante de luxo. Os jornalistas, ávidos por escândalos, repetiram as acusações sem se preocuparem em verificar os factos. O simples fato de a senhora Lawrence ser uma cliente influente foi suficiente para torná-la uma vítima e designar Amara como culpada. A sociedade em que vivia já tinha feito a sua escolha. Dona Lawrence, por sua vez, não perdeu um segundo para aproveitar a situação. Furiosa com a má experiência que acabará de ter, ela compareceu a todas as entrevistas que pôde, retratando-se como vítima de uma sociedade falida. A sua poderosa e bem conectada rede de influência apoiou a sua versão dos factos sem hesitação. Ela agora se posicionava como uma voz para as vítimas desta sociedade degradada, enquanto Amara era reduzida à imagem do ladrão. A injustiça estava entrelaçada na própria estrutura desta cidade, uma injustiça que, a cada ato, se repetia com força e consistência inabaláveis. Os dominantes, fortes no seu poder e estatuto, acorrentaram as suas vítimas, enquanto a verdade permaneceu prisioneira nas sombras. Mas Amara não estava pronta para desistir. Na cela fria e austera onde se encontrava, a opressão da situação tomou conta dela, mas uma chama interior persistiu. Ela sabia que, para superar essa provação, teria que recorrer mais do que nunca aos seus recursos internos. Seus pensamentos se voltaram incansavelmente para sua família, para seu filho que ela criava sozinha neste mundo onde as oportunidades sempre pareciam estar cada vez mais distantes para pessoas como eles. Ela pensou em tudo que teve que suportar desde a infância, nas humilhações e nas lutas constantes para encontrar um lugar para si, para provar seu valor e ser vista como mais do que um estereótipo. Esta não foi apenas uma acusação de roubo, foi muito mais. Foi um ataque à sua identidade, um reflexo cruel do racismo sistêmico que assolou todos os aspectos da sociedade, um mundo onde, apesar de todos os seus esforços, apesar da sua perseverança e trabalho árduo, ela seria sempre julgada pela cor da sua pele, sempre reduzida à imagem que lhe queriam impor. Os dias se estendiam, intermináveis, entre as paredes da cela. A solidão pesava sobre ela, mas Amara sabia que não podia se dar ao luxo de deixá-la passar. A memória do filho, do seu olhar cheio de confiança e amor, foi o motor que a impulsionou a lutar, a nunca se submeter à injustiça. Ela se lembrava de como, todos os dias, lhe dizia que ele tinha que acreditar em si mesmo, que tinha que sempre se levantar diante das dificuldades, por mais pesadas que fossem. Agora cabia a ela provar a ele e a si mesma que poderia superar os piores desafios sem ceder. Mas Amara não estava sozinha nesta batalha. Lá fora, uma solidariedade insuspeitada era evidente. Seus colegas de trabalho, que a conheciam bem, começaram a se mobilizar. Amigos que ela ajudou ao longo dos anos, clientes habituais que sempre testemunharam o seu profissionalismo e dignidade, começaram a falar. O boca a boca fez o seu trabalho e uma campanha de apoio foi implementada. Amara não era mais uma simples garçonete de um restaurante luxuoso. Ela se tornou, aos olhos de muitos, o símbolo da injustiça que milhares de outras mulheres negras enfrentavam todos os dias. Seus amigos contataram advogados especializados em direitos civis e rapidamente uma equipe jurídica foi formada em torno de seu caso. Os advogados começaram a coletar provas, entrevistando testemunhas, criando uma defesa real contra a acusação infundada da senhora Lawrence. A pressão estava aumentando lá fora. A causa de Amara estava se tornando uma notícia local e nacional. Os meios de comunicação social fizeram eco da sua história e a denúncia do racismo sistêmico que levou à sua detenção tornou-se um importante ponto de debate. As entrevistas, os artigos, os depoimentos de apoio se sucederam. Amara era agora uma voz na luta pela igualdade e justiça, uma voz que, até agora, tinha sido ignorada, mas que estava a ocupar o seu lugar na arena pública. Uma semana depois, durante a audiência, a verdade finalmente veio à tona com força libertadora. O relógio de Dona Lawrence, o mesmo que supostamente havia desaparecido, foi encontrado na bolsa de uma de suas amigas, pessoa presente no jantar. Esta última, na sua pressa e descuido, enfiou acidentalmente o relógio na bolsa, sem sequer perceber. A senhora Lawrence, em sua arrogância e desejo de não se sentir envergonhada, preferiu acusar Amara a admitir seu próprio erro. Foi uma culpa encenada que ela teceu do zero para mascarar sua própria estranheza. O tribunal, depois de ouvir os depoimentos, provas e declarações dos advogados, deu o seu veredicto.
Amara foi declarada inocente. Mas a clareza da verdade não parou aí. A senhora Lawrence, que se considerava protegida de quaisquer consequências, encontrou-se numa posição delicada. Os advogados de Amara, determinados e meticulosos, acumularam provas de difamação e abuso de poder. Uma campanha de denúncia tomou conta e a pressão pública forçou a senhora Lawrence a renunciar a vários cargos em organizações influentes que ocupou durante anos. A ruptura foi completa. A aura de respeitabilidade que ela desfrutava anteriormente dissipou-se num instante. Mas a maior reviravolta, aquela que marcaria uma viragem na vida de Amara, foi o reconhecimento da sua própria força. Graças à atenção mediática e à visibilidade que ganhou durante esta provação, as portas abriram-se para ela. Recebeu ofertas de emprego em estabelecimentos de prestígio, mas não foi só. Apresentaram-se oportunidades ainda maiores. Um lugar numa fundação que lutava contra o racismo sistêmico, uma oportunidade de liderar um projeto de grande escala, de trabalhar em iniciativas que poderiam realmente mudar as coisas. Ela foi mais do que nunca capaz de realizar seus sonhos e dar um significado profundo à sua luta. Madame Lawrence, por sua vez, perdeu tudo. Sua reputação, construída em anos de arrogância e manipulação, dissipou-se como o vento. Os clientes dos restaurantes que antes frequentava em privado, das instituições que a apoiavam, agora lhe viraram as costas. Ela se viu sozinha, isolada, um testemunho amargo do que havia perdido ao acreditar que poderia humilhar uma mulher inocente. Amara, porém, não sentiu nenhuma glória nesta vitória. Ela não precisava gritar sobre seu sucesso. A sua dignidade e a sua resiliência eram agora um exemplo vivo para aqueles que tinham sofrido humilhações injustas. Ela não era mais a garçonete invisível de um restaurante luxuoso. Ela foi um modelo de perseverança, um símbolo de resistência diante do ódio e da intolerância. O mundo aos poucos começava a entender que às vezes quem é julgado primeiro acaba julgando os outros. Veem a verdade, veem a dignidade humana e compreendem que nada nem ninguém pode quebrar o espírito daqueles que se recusam a submeter-se à injustiça.